AMPA, Agência de Notícias do Planeta Aristarco. Edição especial, Estrela Cemitério, o lixão do governo colonial. Reportagem especial exibida em toda a constelação do túmulo. Abertura especial. As luzes do estúdio da AMPA se acendem gradualmente, revelando Eleanor Sterling sentada à bancada principal. À sua esquerda, Deepak ajusta seus monitores de investigação. À sua direita, PB processa dados em tempo real, seus LEDs piscando em um ritmo constante. Eleanor Sterling, com um tom mais grave que o habitual, seus olhos azuis fixos na câmera principal. Boa noite, espectadores da AMPA. A notícia que trazemos hoje não é fácil, não é confortável, mas é verdade, e a verdade, como dizemos nesta emissora, não precisa de aplausos. Ela precisa de coragem. Pausa dramática. Ela olha para o teleprompter, depois novamente para a câmera. O governo colonial nos vende a imagem de uma galáxia M100 próspera, organizada, onde cada crédito colonial é bem gasto e cada colônia é tratada com dignidade. Hoje vamos mostrar o que eles fazem com o que não querem mais, o que eles descartam, onde eles jogam o lixo que não pode ser rastreado. Uma imagem surge no telão atrás dela, uma estrela vermelha pálida cercada por uma mancha difusa de detritos. Estrela lambida, constelação da Cruz Maior, conhecida por um nome mais popular e mais preciso, Estrela Cemitério. Primeiro bloco, o sistema esquecido. A transição é suave. As imagens de arquivo mostram gráficos do sistema estelar, com 5 planetas orbitando a estrela vermelha. Deepak inclinando-se para frente, seus olhos verdes brilhando com a intensidade de quem investigou cada detalhe. O sistema Estrela Lambida possui 5 planetas. Vamos começar pelos que o governo colonial quer que você ignore. Ele aponta para um gráfico. Portinari, um gigante gasoso do tipo Júpiter quente, travado gravitacionalmente, um dos lados sempre voltado para a estrela. Inabitável, mas isso nunca impediu a Thai Industries de tentar extrair algo de sua atmosfera venenosa. O gráfico muda. Donati, segundo planeta. Rochoso, atmosfera densa e tóxica, temperaturas que derreteriam qualquer equipamento não blindado. O governo mantém estações de monitoramento lá, não para proteger o planeta, mas para vigiar quem se aproxima. Outro gráfico. Lambida D e Lambida e o primeiro, um rochedo frio sem atmosfera nem luas. O segundo, um gigante de gás congelado com 30 luas desabitadas. Lugares onde ninguém mora, mas onde o governo joga coisas que não quer que ninguém encontre. Eleanor, retomando. E então temos o terceiro planeta, o único que já teve vida, o único que já teve esperança. O telão mostra uma imagem de Alighieri, ou o que restou dele. Prédios em ruínas, ruas desertas, o céu vermelho, carregado de toxinas. Alighieri. Segundo bloco, Alighieri, o paraíso perdido. As imagens agora são mais detalhadas. Deepak narra sobreposto por fotos de arquivo antigas, Alighieri antes da guerra. Ruas movimentadas. Fábricas, colonos sorrindo. Deepak, sua voz carregada de uma tristeza contida. Alighieri já foi próspero. Colônia modelo segundo os registros do governo. Mineração, indústria, recursos sendo enviados para o planeta capital em troca de bem, em troca de nada, como sempre. As imagens mudam. Agora são ruínas. Crateras de explosões, paredes com buracos de bala. Os colonos, cansados de ver sua riqueza sendo drenada, exigiram melhores condições, exigiram participação nos lucros, exigiram ser tratados como cidadãos, não como servos. Pausa. O governo colonial respondeu com força letal. Deepak olha para a câmera, seus olhos verdes parecendo perfurar a tela. O conflito durou anos. Não houve vencedores. As cidades foram devastadas. A indústria abandonada. O planeta contaminado pela poluição industrial e pelos resíduos radioativos das explosões. Eleanor, com a voz mais suave, mas não menos grave. O ar de Alighieri ainda é respirável, tecnicamente, mas cada respiração é um risco. A superfície é radioativa. As ruas estão cobertas de cacos de vidro e cápsulas de munição vazias. É um cenário pós-apocalíptico, mas não é um desastre natural. É um desastre colonial. PB, sua voz sintetizada, mas carregada de dados precisos. Registros oficiais indicam que o conflito em Alighieri foi um infeliz mal-entendido entre colonos rebeldes e as forças de paz coloniais. No entanto, análises independentes, as que consegui reunir, mostram uma discrepância de 847% entre os danos reportados e os danos documentados por fontes não oficiais. Seus LEDs piscam mais rápido. O governo mentiu, ou omitiu, ou ambas as coisas. Eleanor, retomando. Hoje Alighieri é habitado, se é que podemos chamar assim, por alguns poucos refugiados, criminosos foragidos e pessoas que simplesmente não têm para onde ir, e orbitando o planeta, um anel, não um anel natural. O telão mostra o anel de detritos, uma faixa difusa de metal brilhante circundando Alighieri. O anel de detritos de Alighieri é composto por lixo espacial, espaçonaves abandonadas, módulos descartados, satélites quebrados, restos de estações espaciais desativadas. Tudo que o governo colonial e a Thai Industry não quiseram mais, e não quiseram pagar para destruir, foi jogado lá.
Terceiro bloco, a lua gema e a aldeia do eclipse. As imagens mostram agora uma lua cinzenta coberta de crateras, estações espaciais abandonadas, campos de painéis solares desativados, alguns ainda refletindo a luz distante da estrela. Deepak apontando para a imagem. Gema, a única lua de Alighieri, sem atmosfera, sem água, sem nada que possa sustentar vida. Pausa. Mas há vida lá, e mais, há uma comunidade. O telão mostra imagens granuladas, aparentemente gravadas por câmeras portáteis, módulos antigos remendados conectados por cabos e dutos improvisados, painéis solares instalados de forma precária, e pessoas humanas, alienígenas, robôs, movendo-se entre as estruturas. Eleanor, sua voz agora carregada de uma emoção que ela raramente deixa transparecer. Esta é a aldeia do eclipse, localizada no lado oculto da lua gema, o lado que nunca vê Alighieri no céu, não consta em nenhum mapa oficial, não recebe suprimentos do governo colonial, não tem registro de propriedade, nem concessão de mineração, nem qualquer documento que a torne legal, ponto. Ela faz uma pausa, deixando a informação pesar. Seus habitantes são sucateiros, homens e mulheres, humanos, robôs com consciência iniciada por circuito SPI, alienígenas de espécies que o governo classificou como menores, que sobrevivem reciclando o lixo que o resto da galáxia jogou fora. Deepak completando. Eles vasculham o anel de detritos de Alighieri em busca de qualquer coisa que ainda funcione. Peças de nave, componentes eletrônicos, combustível residual, informações, tudo que tem valor, ou pode ter, é recolhido, reparado ou revendido. Ele vira para a câmera. Falta energia na aldeia do eclipse, falta água, falta oxigênio, quase tudo que mantém seres vivos precisa ser garimpado nos escombros, mas eles sobrevivem, e de certa forma, resistem. PB, inserindo dados na tela. Análise estatística, a população estimada da aldeia do eclipse varia entre 400 e 600 indivíduos, dependendo da época do ano e das condições de radiação solar. Destes, aproximadamente 35% são humanos, 28% são robôs com consciência plena, 22% são deltoides, 10% são procianos e 5% são poluxianos. Os números são aproximados, não há censo oficial. Seus LEDs piscam. E o governo não quer fazer censo, porque reconhecer a existência da aldeia significaria admitir que criaram as condições para que ela fosse necessária. Quarto bloco, quem mora na aldeia do eclipse. As imagens agora são mais íntimas. Uma câmera portátil, claramente escondida, gravou cenas da vida cotidiana. Um robô soldando uma placa de circuito. Uma mulher deltoide carregando uma caixa de peças. Uma criança humana correndo entre módulos. Eleanor, com a voz mais suave. A AMPA obteve com muita dificuldade imagens da aldeia do eclipse. Não revelaremos nossas fontes por razões óbvias, mas mostramos o que nos foi confiado. Ela olha para a câmera. Os habitantes da aldeia do eclipse são, em sua maioria, pessoas comuns que tiveram suas vidas destruídas pelo sistema colonial, trabalhadores substituídos por robôs baratos, cientistas que questionaram a TIE Industry, soldados que desertaram após testemunhar atrocidades, alienígenas que não tinham mais para onde fugir. Deepak acrescentando. Mas também há foras da lei na aldeia. Isso precisa ser dito. Criminosos que o governo quer capturar, traficantes de informações, pessoas que fizeram coisas ruins e que agora se escondem no lugar mais esquecido da galáxia. Ele faz uma pausa. Mas mesmo entre esses foras da lei, há uma regra não escrita: não se prejudica a aldeia. Quem viola essa regra não encontra proteção entre os próprios criminosos. Eleanor, retomando. E há algo mais, algo que o governo colonial não gostaria que fosse dito. Ela olha diretamente para a câmera. Os piratas espaciais protegem a aldeia do eclipse. Pausa. O silêncio no estúdio é absoluto. Os piratas, sim, os mesmos que o governo classifica como terroristas espaciais, não atacam a aldeia. Pelo contrário, eles mantêm uma presença na região, afastando caçadores de recompensa e forças coloniais que porventura se aproximem demais. Deepak, explicando. Não é por altruísmo. A aldeia do eclipse não tem nada que os piratas queiram roubar. Seus habitantes são pobres demais para valer o esforço, mas a aldeia serve como, digamos, um porto seguro. Os piratas podem reabastecer ali, trocar informações, descansar sem serem perturbados. Ele inclina a cabeça. Em troca, eles protegem os sucateiros, mantêm a ordem, afastam quem ameaça a frágil paz do lugar. É uma aliança pragmática, mas para os habitantes da aldeia, é uma questão de sobrevivência. Quinto bloco, o que o governo não quer que você saiba. As luzes do estúdio diminuem. Eleanor e Deepak estão agora mais próximos, como se compartilhassem um segredo. Eleanor, em voz baixa, mas não menos firme. O governo colonial sabe da existência da aldeia do eclipse. Sabe que há uma comunidade vivendo em condições precárias, sem registros, sem assistência, sem direitos. Pausa. Eles não fazem nada. Deepak completando.
Não fazem nada porque reconhecer a aldeia seria admitir sua própria responsabilidade. Cada módulo abandonado no anel de detritos de Alighieri, cada nave colonial descartada, cada satélite quebrado. Tudo isso é resíduo da máquina colonial. Tudo isso é prova de que o sistema não funciona para quem não tem poder. Ele pega um tablet e mostra dados. Registros da TAI Industry indicam que o custo de descarte adequado de uma espaçonave colonial é de aproximadamente 2.700 créditos coloniais. O custo de jogá-la na estrela cemitério, 0. Ou melhor, negativo, porque eles economizam o descarte e ainda podem vender os direitos de sucata para empresas de fachada. Ele joga o tablet sobre a mesa, frustrado. É uma economia criminosa. E os sucateiros da aldeia do Eclipse, que arriscam suas vidas para extrair valor daquele lixo, recebem migalhas pelo que recolhem, quando recebem algo. PB intervindo, seus LEDs piscando em um padrão de alerta? Nota fiscal obtida por fonte anônima. Uma empresa de reciclagem registrada no planeta Dante comprou uma tonelada de sucata eletrônica processada na aldeia do Eclipse por 380 cc em matéria-prima recuperada. Ele faz uma pausa. Ao longo de um ano, esta operação gerou aproximadamente 2,4 milhões de cc por dia de trabalho. Eleanor, sua voz agora carregada de indignação contida. Isso não é comércio, é exploração, e é legalizada porque o governo colonial não legisla sobre o que acontece em lugares que não existem oficialmente. Sexto bloco, entrevista com um sucateiro, identidade protegida. As imagens mudam. Agora vemos uma figura encapuzada sentada em um módulo escuro. Sua voz foi distorcida para proteger sua identidade. Sucateiro, voz distorcida, mas com um cansaço profundo. Eu cheguei em Alighieri há 7 anos. Não tinha mais nada, nem créditos, nem família, nem futuro. O governo me tirou tudo, minha licença de piloto, minha economia, minha dignidade. Ele faz uma pausa. Na aldeia do Eclipse, ninguém perguntou o que eu fiz. Ninguém pediu meus documentos. Só me deram uma chave de fenda e disseram, tem uma nave abandonada no setor 7. Se conseguir tirar o reator, a gente divide o lucro. Deepak, fora da tela gentilmente. Como é viver lá? Sucateiro, é duro. Falta água. Falta energia. A cada 2 semanas, alguém morre por causa de radiação ou de um acidente vasculhando os destroços. Mas, ele hesita. Mas a gente se ajuda. Não tem governo. Não tem chefe. Não tem engravatado dizendo o que a gente pode ou não fazer. Sua voz fica mais firme. A gente é dono do próprio trabalho. E isso vale mais do que qualquer crédito. Sétimo bloco, o lado oculto que ninguém vê. O telão mostra agora imagens da lua gema sob uma luz diferente. Talvez de um ângulo que captura a escuridão do espaço ao fundo. Eleanor, retomando a bancada. A aldeia do Eclipse não tem oxigênio próprio. Os módulos são pressurizados, mas qualquer vazamento pode ser fatal. As caminhadas pelo lado oculto da Lua exigem trajes espaciais remendados centenas de vezes. Ela olha para a câmera. Mas apesar de tudo, as pessoas continuam chegando. Não porque a aldeia seja um paraíso. É porque o resto da galáxia é ainda pior para quem não tem dinheiro, influência ou documentos em ordem. Deepak completando. E aqui está a verdade que o governo colonial não quer que você entenda. A estrela cemitério não é uma exceção. É um modelo. Ele se levanta, andando em direção ao telão. O governo colonial cria colônias, extrai seus recursos até que não reste nada, e depois abandona as pessoas à própria sorte. Quando os colonos reclamam, são chamados de rebeldes. Quando lutam, são esmagados. Quando tentam reconstruir suas vidas em lugar nenhum, na estrela cemitério, na lua gema, na aldeia do Eclipse, o governo finge que eles não existem. Ele vira para a câmera. É mais fácil fingir que não existe do que admitir que você criou aquela miséria. Oitavo bloco, o chamado à ação. Eleanor e Deepak estão agora ambos de pé, lado a lado, olhando diretamente para a câmera. Eleanor. A AMPA não tem poder para mudar o que acontece na estrela cemitério. Não podemos enviar suprimentos. Não podemos forçar o governo a reconhecer a aldeia do Eclipse. Não podemos ressuscitar Alighieri. Ela faz uma pausa. Mas podemos mostrar, e mostrar já é alguma coisa. Deepak completando. Se você, espectador, tem poder, político, econômico ou apenas moral, pergunte-se, o que você pode fazer? Não por caridade, por justiça. Ele aponta para a câmera. Os sucateiros da aldeia do Eclipse não pedem esmola, pedem para ser vistos, pedem para não serem esquecidos. Eleanor, concluindo. Esta foi uma edição especial da AMPA, Estrela Cemitério, o lixão do governo colonial. Ela respira fundo. Amanhã, voltaremos com nossa programação regular, mas esperamos que esta imagem, a imagem de uma comunidade sobrevivendo entre os escombros, permaneça com vocês. Porque enquanto houver gente vivendo na estrela cemitério, o sistema colonial não pode dizer que está funcionando. As luzes do estúdio diminuem gradualmente. A verdade não precisa de aplausos. Ela precisa de coragem. Câmera desliga. Expediente especial. AMPA, Agência de Notícias do Planeta Aristarco, transmitindo da cidade industrial para toda a constelação do túmulo. Reportagem especial, Estrela Cemitério, o lixão do governo colonial.
Trio jornalístico. Eleanor Sterling, apresentação, redação, entrevista. JEPAC, investigação, pesquisa de campo, fontes anônimas. PB, dados, estatísticas, análise forense de documentos. Imagens e depoimentos, obtidos com a colaboração de fontes na aldeia do Eclipse. A AMPA protege a identidade de todos os colaboradores. Agradecimento especial à comunidade da aldeia do Eclipse por nos permitir contar sua história. A AMPA não se responsabiliza por perseguições, censuras ou visitas não agendadas do governo colonial. Fim da edição especial.